Salve a todos na paz, Senhor Jesus. Irmãos, quero trazer aqui a parte 2, né, do ensino. Deus me deu os dons espirituais, foi revelado por Deus ali, através dos homens de Deus, porque ainda não tem manifestado, né? Então, porque não tem aflorado os dons, né? Então, assim, irmãos, eu deixei aqui na primeira parte ali um breve ensinamento, que claro que para os dons se manifestar, tem que ter alguém ali que precisa que o Espírito de Deus opere aquele milagre ou aquele operar, né, meus irmãos? Então, quer seja uma enfermidade, quer seja a revelação, né, enfim. Agora eu vou trazer uma segunda parte que acontece bastante também, né, meus irmãos, ali de não aflorar os dons, né, meus irmãos, que é a Bíblia vai dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Muitas das vezes, irmãos, você até tem um dom ali forte que Deus te deu como um dom de profecia na tua vida, mas muitas vezes esse dom ainda não tem aflorado, Deus não tem te usado nesse dom, porque muitas das vezes você ainda não está preparado para usá-lo. É a mesma coisa como se você tivesse um caminhão na tua garagem, você tivesse ali uma Scania na tua garagem, mas você não tem carta, né? Então se você sair com aquela Scania tentando dirigir, você ainda não sabe manusear e você vai se arrebentar, entendeu? Então é mais ou menos isso, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, né, meus irmãos? Então muitas das vezes a pessoa não está preparada para usar um determinado dom, né? Para usar um determinado dom ainda, porque ainda não tem experiência de vida, muitas das vezes, porque você vai passar prova, irmão, né? Você vai passar prova. A Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Aquele que mais foi dado, mais lhe será cobrado, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer ser muito usada nas mãos de Deus, mas não quer passar prova, né? Não quer passar prova, não quer passar por luta, e aí fica difícil. Então Deus não vai usar, né, meus irmãos? Por quê? Porque quando Deus está usando muito uma pessoa, ela vai passar grandes provações também. O inferno vai se levantar contra a vida dela, é natural, né? Deus está usando ela, Deus está libertando através daquela pessoa, está curando através daquela pessoa, o diabo vai se levantar contra a vida dela. Então, assim, muitas pessoas ele até tem determinados dons na vida dele, mas Jesus não tem usado ele, talvez porque ele não está preparado, talvez está orando pouco, está jejuando pouco, talvez ainda não tenha uma experiência de vida mesmo, uma experiência ainda de ministério para poder suportar depois as provações que virão, né, meus irmãos? Então, a gente tem experiência com isso, né? Muitas das vezes fiz trabalho em comunidades, em favelas, a gente evangelizou, entrou nas casas, tudo, fez culto ao ar livre, depois eu entrei em provações terríveis, irmão, né? O diabo se levantou contra a minha vida. Deus deu vitória, mas já passei muitas coisas, irmão. Se for contar aqui, eu acredito que 3, 4 horinhas não vai dar, né? Tem muitas coisas que a gente já passou, né, lutando pelo evangelho, mas Deus sempre dá vitória. Mas aí você vai ter que perseverar com Jesus. Então é por isso também, tá bom? Então fica com esse ensinamento. Muitas das vezes Deus não tem usado, muitas das vezes, algumas pessoas de uma forma sobrenatural, porque a pessoa não vai suportar. Paulo foi usado de uma forma sobrenatural, né, irmãos? Ali, curas milagrosas, poder de Deus, libertações tremendas, mas ele passou fome, frio, nudez, foi espancado, foi preso, né? Ali foi açoitado, foi lançado num penhasco, passou anos em prisões, sofreu 3 naufrágios, quer dizer, foi com certeza o apóstolo que trabalhou mais. Para mim, na minha opinião, todos foram grandes homens de Deus, mas para mim, na minha opinião, depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi o que Deus usou mais, foi o que mais trabalhou também, né? Então assim, mas irmãos, a gente vê que olha o que ele passou, né? Então às vezes a gente quer ser usado de uma forma sobrenatural, mas não quer passar por nada, né? Não quer passar luta, não quer passar prova, né? Aí vem a prova, a gente já chora, não compreende, já quer parar, então quer dizer, não tem como Deus usar, né? Então Deus, ele vai usar quando ele vê que você está preparado e vai usar conforme a medida da fé, né? Conforme a medida da tua fé também, né? Se a sua fé é pequena, não tem como. Como é que Deus vai falar para você olhar para o paralítico e mandar ele andar? Tem que ter muita fé, tem que ter convicção, irmãos, que é Deus que está falando, né? Mas muitas das vezes tem que ter experiência com Deus, tem que saber discernir o que é a voz de Deus, o que é o coração, o que é o coração do homem, o que é muitas das vezes também ali a carne, né? Ou o inimigo tentando enganar, né, irmão? Então tem que saber discernir, tem que ter um bom discernimento, né?
e isso demora tempo. Isso é com a experiência mesmo, experiência trabalhando na obra de Deus, né? Então eu me lembro quando eu me converti, eu falei para Deus, não, eu vou para tua presença, mas eu quero ser usado de uma forma sobrenatural, né? Quero que Deus opera realmente milagres, né? E aí eu entrei em provações terríveis, irmãos. Coisas que eu nunca tinha passado. Eu fiquei 6 meses ali só chorando e orando e pedindo misericórdia para Deus, irmão. Quer dizer, Deus me mostrou que eu ainda não estava preparado para ser usado da forma que eu queria, da forma que Deus também tem o projeto na minha vida, né? Então, primeiro precisava eu criar mais raiz, porque se uma árvore crescer demais e ela não tiver raiz, ela tomba. Se uma casa não tiver alicerce, ela racha, ela cai, se você começar a construir muitos andares. Não é assim? Então, assim também é a vida espiritual do crente. O crente tem que estar bem alicerçado, né, comparado com uma árvore com raízes profundas, porque aí pode crescer, vem o vento, vem a tempestade, ele não cai, balança, mas não cai, tá bom? É a mesma coisa uma casa, né? A gente tem que estar ali com a casa realmente sobre a rocha, firmado ali, porque aí vem o vento, vem a tempestade, a gente não cai. Mas se tiver com a casa na areia, não adianta querer construir 2, 3 andar, que vai cair tudo, vai rachar, vai cair, o tombo vai ser feio. Por isso, meus irmãos, também é necessário também a vigilância, muitas das vezes até para levantar alguém. Vai levantar o irmão ao diaconado, vai levantar o presbitério, vai levantar o pastorado. Tem que ver se essa pessoa tem alicerce, se essa pessoa tem realmente ali está preparado. Por quê? Porque senão, irmão, a prova que vai vir, quanto mais é dado, mais é cobrado. A prova que vai vir sobre a vida dele vai ser grande e se ele não tiver preparado, ele se arrebenta. Cai, a queda é feia. E eu conheço várias pessoas que aconteceu isso. A pessoa assumiu o cargo alto, não estava preparado, o inimigo veio e arrebentou com ele. Por quê? Porque a aprovação veio conforme o que foi dado, né? Então, claro que é Deus, que ninguém é instituído em cargo nenhum sem Deus permitir. Sim, mas a gente tem que orar a Deus para que Deus venha direcionar, para que seja tudo conforme a vontade de Deus. Porque às vezes o homem também pega umas provinhas com a mão, né? Então, fica esse ensinamento, depois vou trazer mais questões, tá? E aí a gente vai fazendo parte 1, parte 2, parte 3 e até onde Deus quiser, tá bom? Então, muitas pessoas não são usadas com os dons do Espírito Santo de uma forma sobrenatural porque não está preparada. Se Deus começar a usar, vai vir prova e não vai suportar e vai cair, tá bom? Paz, Senhor Jesus, se alicerça, busca, ora, jejua, consagra a tua vida, vive em santificação, né? E aí você vai passar por um processo e aí quando você estiver preparado, preparada, Deus vai te usar, com certeza, tá bom? Paz, Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.